Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, então, na aula de ontem, né, nós falamos sobre algumas operações com vetores no R3, especialmente o produto vetorial, que é uma operação definida em vetores do R3 que tem o objetivo de gerar dados dois vetores, U e V, né, o produto vetorial ele gera um terceiro vetor que é simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Né? E até um de vocês perguntou, né? Os vetores U e V não precisam ser ortogonais, né? No entanto, o resultado do produto vetorial tem esta propriedade. Né? Então, a gente viu ali diversas propriedades do produto vetorial, tá? Eu vou ressaltar aqui. Vocês vou apresentar algumas dessas propriedades. E então eu vou só apresentar essas propriedades do produto vetorial, né? E vou então iniciar a discussão de lugares geométricos, né? Então, eu comecei a falar desse assunto aí na semana passada. Então, no caso da reta, né, o que é uma reta? É um lugar geométrico, é um conjunto de pontos, né, que satisfaz uma determinada propriedade. Né? O que se sabe na geometria elementar, né, é que existem certos elementos que não têm uma definição precisa. Né? Um ponto, por exemplo, é um elemento da geometria que não tem uma definição. Um ponto é uma abstração, né, que a gente faz. Certo? Imagina que é uma marquinha no papel de modo infinitesimal, né, que não tem área, não tem volume, tá certo? Então, uma reta é um conjunto de tais elementos, né? Uma reta é um conjunto de pontos, né, que devem satisfazer uma determinada propriedade. Então, como eu comentei com vocês, a circunferência é uma curva que tem uma propriedade geométrica, qual seja, é um conjunto de pontos equidistantes ao centro da curva, né? E essa distância de qualquer ponto que pertence à circunferência até o centro é chamada de raio. Então, é uma forma de definir um lugar geométrico, é uma certa propriedade, tá? Então, é isso que a gente vai fazer depois com o estudo da reta, né? Então, eu vou fazer uma revisão rápida aqui sobre o produto vetorial, né, que a gente viu na aula de ontem, e falar, então, nós vimos, né, essa fórmula, digamos assim, só um pouquinho aí, peraí, acho que eu não estou compartilhando aqui. Agora sim. Agora estão vendo o arquivo aqui, né? Então, nós temos aí, ó, dois vetores do R3, U e V, né? E o produto vetorial é calculado por esse determinante, né? Nós vimos na aula de ontem, né, usando os vetores I, J, K na primeira linha do determinante, as coordenadas do primeiro vetor, que é o vetor U, x1, y1, z1, e as coordenadas do segundo vetor que aparece no símbolo do produto vetorial, é o x2, y2, z2, é a terceira linha desse determinante 3×3, né? Que nós vimos, então, como é feito o desenvolvimento, inclusive, vimos alguns exemplos, verificamos, né, certas propriedades. Tá? Então, essas propriedades que estão listadas aqui fazem parte, então, das propriedades genéricas, né, que valem para qualquer produto vetorial realizado no R3. Né? Então, como está escrito ali, o produto vetorial não está definido no R2, somente no R3. Né? Então, quando eu fizer a operação de produto vetorial de um vetor por ele mesmo, o resultado será o vetor nulo, tá? Esse zero que aparece aqui, ele representa o vetor nulo. Quando eu troco a ordem, né, do produto vetorial, o resultado troca de sinal, né? E tem a propriedade distributiva, então, né, o vetor U, produto vetorial V mais dobre V, será igual
a U vetorial V mais U vetorial W. E se eu tiver um número multiplicando o produto vetorial U vezes V, será a mesma coisa que multiplicar o vetor U pelo número alfa e depois efetuar o produto vetorial, ou o contrário, digamos assim, né? Faço a multiplicação do número alfa pelo vetor V e depois aplico e calculo o produto vetorial com o vetor U. Isso para qualquer número alfa pertencente aos reais. Então, o produto vetorial será igual ao vetor nulo C e somente C, um dos vetores é nulo ou os dois vetores são colineares. Tá? Então, quando os vetores são paralelos, né, sejam de mesmo sentido ou de sentidos contrários, né, que nós vimos esse tipo de situação, mas se eles são paralelos, o produto vetorial dos dois vetores é igual ao vetor nulo. Né? E conforme nós vimos, né, o produto vetorial desculpe, satisfaz a chamada regra da mão direita, né, que está desenhada ali. Né? Na verdade, ali, esse desenho ele não é o mais feliz, né, pessoal? A gente tem que imaginar os dedos abertos assim, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Então, o indicador e o médio, né, são os vetores U e V, e o vetor W aponta para cima aqui, tá? E o módulo do produto vetorial representa a área do paralelogramo imaginário aqui, que é determinado, definido pelos vetores U e V. Mas a gente não vai explorar muito essa propriedade geométrica aqui, tá? Aqui está escrito uma referência só. Então, são algumas propriedades, né, que vocês podem eventualmente explorar, digamos assim, tá? Então, voltando aqui, ó, antes de eu entrar na equação da reta e na equação do plano, né, deixa eu falar um pouquinho, então, de novo do produto escalar, né, porque essas definições são muitas operações, né, pessoal? Então, o produto escalar é uma outra operação com vetores que está definida em função das coordenadas, né, e nós vimos, então, que ele pode ser definido desta forma aqui, tá? É uma definição, então, que leva em conta o ângulo que é formado pelos dois vetores e as normas dos dois vetores. Tá? E a fórmula do produto escalar em termos das coordenadas, que é a fórmula que a gente veio usando, né, é essa forma aqui. Né? Então, essa forma de definir o produto vetorial, deixa eu passar para cá. Ela estabelece, então, se eu tiver dois vetores do R2, né, o vetor U1, U2 e V, o vetor V1, V2. Esse é o produto escalar, nós já vimos aí vários exemplos, e no espaço tridimensional a mesma coisa, né? Então, a partir dessas fórmulas, a gente pode calcular o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores usando esta fórmula aqui. Nós vimos até que é possível calcular o ângulo, né, que é a função inversa, que é o arco cujo cosseno é θ. Também nós vimos alguns exemplos, tanto calculado em radianos quanto calculado em graus, né? Inclusive, vimos alguns exemplos de representação geométrica. Isso é muito importante, né, pessoal? É a gente conseguir visualizar essa relação de correspondência, que digamos assim, que existe entre o cálculo, né, e a representação geométrica. A gente se sente mais seguro, né, dá mais confiança para o resultado. Tá? Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com vetores do R2, procurem fazer essas representações, né, com uma régua, um lápis, um papel ali, usando as mesmas escalas no eixo X e Y, vocês vão ver que o ângulo que vai aparecer na calculadora, ele vai estar retratado bem corretamente ali no desenho. Né? Tem até um instrumento que é o transferidor, né, que a gente pode usar para medir o ângulo. Né? Então, a gente vê alguns exemplos, né, como aqui no primeiro exemplo, o cálculo do produto escalar entre esses dois vetores, né, multiplico as coordenadas correspondentes, 1 vezes o menos 1, mais 3 vezes 2, o produto escalar desses dois vetores é 5, né, e nós fizemos até alguns exemplos de cálculo do ângulo, ó. Cálculo do ângulo entre os vetores 2, 0 e o 3, 3. Né? Então, calculei aqui, ó, o produto escalar, multiplico a primeira coordenada do vetor U pela primeira do V, 2 vezes 3 mais 0 vezes 3, dá 6. As normas estão calculadas aqui, a norma do vetor U é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, raiz de 4 que é 2, né? E a norma do vetor V
raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz quadrada de 18, que é 3 raiz de 2. Né? Então, nós temos que o cosseno do ângulo é o produto escalar dividido pelo produto das normas. Eu faço a simplificação aqui, ó, do 6 dividido por 6 sobra 1 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, né, fazendo a racionalização. Então, o θ é a função inversa do cosseno, então é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, que se a máquina estiver em graus, a resposta vai ser 45 graus, ou se a máquina estiver em radiano, vai ser π sobre 4 radianos. Então, é a metade do ângulo reto, né, a metade do ângulo de 90 graus, que é o que a gente enxerga aqui, ó. Ó, o vetor 2, 0, né, nós já fizemos essa representação em aula anterior, e o vetor V, que é o vetor 3, 13. Então, está bem representado, bem claramente aqui, ó, o vetor o vetor V e o ângulo formado pelos dois. Tá? Então, é importante vocês trabalharem esta habilidade de representação gráfica, né, de vetores no plano e também o ângulo, que é calculado pela fórmula e a sua correspondente representação geométrica. Tá? Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre o exemplo? Bom, então, continuando, né, no R3 eu calculei também um exemplo de produto escalar, tem esses dois vetores 2, menos 1 e 1, vetor 1, 1 e 2. Fiz, então, né, primeira de U pela primeira de V, segunda de U pela segunda de V, terceira de U pela terceira de V. Então, vai ficar 2 vezes 1, mais menos 1 vezes 1, mais 1 vezes 2, soma todas essas parcelas, 2 menos 1 mais 2 dá 3. Né? A norma do vetor U vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. 2 ao quadrado é 4, mais 1 dá raiz de 6. Da mesma forma, a norma do V vai ser raiz quadrada de 6. Então, o cosseno do θ vai ser o produto escalar U por V, que é 3, dividido pela norma de U pela norma de V. 3 dividido por raiz de 6 vezes raiz de 6, ou seja, 3 sextos, que é a mesma coisa que 1 meio. Então, o θ é o arco cujo cosseno é 1 meio, é a função inversa do cosseno, é o arco cujo cosseno é 1 meio. A resposta é 60 graus ou π sobre 3 radianos. Tanto faz escrever em um e outro. Se vocês preferirem escrever a resposta em graus, pode escrever em graus. Né? Só que nesse caso, como são vetores do R3, devido àquelas distorções que são necessárias na sua representação, a gente não tem condições de fazer o gráfico, né, sem a distorção. Então, no caso, né, de dois vetores, sejam do plano ou do espaço, tá? Se o θ é o ângulo entre eles, então o θ igual a π sobre 2 ocorre sem somente ser o produto escalar for igual a zero. Tá? Então, neste caso, os vetores são ditos ortogonais ou perpendiculares. Né? Então, a gente diz que dois vetores são ortogonais ou perpendiculares sem somente ser o produto escalar, o escalar V é igual a zero. Né? E a notação é essa aqui. Né? Então, essa representação, essa interpretação de que o ângulo entre os dois vetores é um ângulo reto, ela só é válida se o produto escalar dos dois vetores envolvidos for igual a zero. Né? Eu estou considerando aqui dois vetores não nulos. Né? Então, por exemplo, ó, o vetor 1 e menos 2, e o vetor 2, 1, eu quero mostrar que esses dois vetores são perpendiculares, ou ortogonais. Né? Então, eu faço o produto escalar, U escalar V. 1 vezes 2 mais menos 2 vezes 1. Multiplico, né? 1 vezes 2 dá 2, multiplico menos 2 vezes 1 dá menos 2, somando dá 0. Então, como o produto escalar dos dois vetores, no exemplo, é igual a zero, o ângulo entre os dois vetores é um ângulo reto. Tá? E a gente consegue enxergar aqui, ó, nessa representação, vocês podem enxergar claramente esta propriedade. Ó, tá aqui o vetor U, que é o vetor 1 menos 2. E aqui o vetor V, que é o vetor 2, 1. Então, vocês vejam, como eu usei aqui a mesma escala, né, no eixo X e no eixo Y, peguei uma régua, introduzi uma escala aqui, eu botei esse 1 aqui corresponde a 2 centímetros. Né? Então, 1, 2 centímetros, o 2 é 4 centímetros. Eu fiz a mesma coisa no eixo Y. É a mesma escala que eu adotei no eixo X e eu adotei no eixo Y, de 1 para 2. Então, vocês vejam que este ângulo aqui, ó,
entre os dois vetores, de fato, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, que corresponde a esta propriedade de que o produto escalar entre os dois vetores é igual a zero. Tá? A mesma coisa no R3, né? Ó, mostrar que esses dois vetores são ortogonais, né? Então, o vetor 1 menos 2, 3 é o vetor U, e o vetor V é o vetor 3, 6, 3. Então, faço o produto escalar, U escalar V, é o pontinho ali, né? Mais ou menos no meio uma altura intermediária ali. Então, fica a primeira de U pela primeira de V. 1 vezes 3, mais menos 2 vezes 6, mais 3 vezes 3. 3 menos 12 mais 9, 3 menos 12 mais 9 era zero. Então, o ângulo entre U e o V, de fato, é um ângulo reto. Tá? E fizemos até um exemplo, né, de cálculo da projeção ortogonal, que é dada por essa fórmula que nós vimos aí na aula anterior. Quando eu quero decompor um vetor na soma de dois componentes, um paralelo a um vetor dado não nulo A e outro ortogonal ao vetor A. Então aqui o vetor W1, que é como se fosse a sombra, né, a projeção do vetor U ao longo do vetor A. E esse vetor W1 somado com o vetor W2 vai dar o vetor U. Então isso chama-se a decomposição de um vetor na soma de dois componentes. Tá? Um que é múltiplo, né, que é paralelo ao vetor U, ao vetor A, desculpe, e outro ortogonal ao vetor A. Então o W1, que é a projeção ortogonal do vetor U na direção do vetor A, é esta projeção que aparece aqui. Ó. Ele pode ser um vetor cujo módulo é menor do que o próprio vetor A, ou o contrário, ele pode ser até um vetor de comprimento maior que o vetor A, e até de sentido contrário. Vocês podem ver aqui que o vetor A aponta no sentido e o vetor W1 aponta no sentido contrário. Por isso acontece porque o ângulo, né, no último exemplo aqui, o ângulo entre o vetor U e o vetor A é maior do que 90 graus. Então, o W1 aponta no sentido inverso, no sentido contrário ao do vetor A. Então, nós apresentamos a fórmula, que é esta fórmula aqui, né? A projeção do ortogonal do vetor U sobre o vetor A, que é chamado W1, é o produto escalar U escalar A dividido pelo módulo, ou pela norma, né, do A ao quadrado, multiplicado pelo vetor A. E a componente W2 é simplesmente a diferença do vetor U menos o W1. Então, nós fizemos um exemplo, esse exemplo está desenvolvido já em aula anterior, né, só estou revisando aqui. Né? Então, calcular a projeção ortogonal deste vetor, o vetor 1, 2, sobre o vetor 8, 6, eu faço o produto escalar do vetor U pelo vetor A e divido pela norma do A ao quadrado e multiplico pelo A. Então, quais são os dados? O vetor 1, 2 e o vetor 8, 6. Tá? Então, o produto escalar dos dois vetores vai dar, que aparece aqui no numerador, 1 vezes 8 mais 2 vezes 6. Né? Ó, 1 vezes 8 mais 2 vezes 6. Isso aqui vai dar 8 mais 2, que é 20. A norma do vetor A ao quadrado, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado vai dar 100. Então, o W1 é produto escalar, né? 20. Norma de A ao quadrado é 100. 20 dividido por 100 multiplicado pelo vetor 8, 6. Faz as contas aqui, ó, simplifica, vai dar 8 quintos e 6 quintos. Tá? E a componente do vetor U, que é ortogonal ao vetor A, é o vetor W2, que é o vetor U, que é o vetor 1, 2, menos o vetor 8 quintos, 6 quintos, que vai dar menos 3 quintos e 4 quintos. Então, esses dois vetores, W1 e W2, somados, o resultado é o vetor U. Então, eles aparecem aqui no desenho. Ó. Tá? Aqui aparece a componente ortogonal, a projeção, desculpe, do vetor U ao longo do vetor A, né? É como se fosse a sombra, então, como eu falei para vocês. Né? Imagina que se tivesse um feixe de luz aqui vindo aqui de cima. Né? Então, a sombra do vetor U ao longo do vetor A é esse vetor W1 aqui. Ó. Tá? Então, tem a mesma, nesse caso, tem a mesma direção e o sentido do que o vetor A. Então, é a projeção, né, ortogonal do vetor U sobre o vetor A. Sobre o vetor A. Aqui é o vetor A, não é? O vetor A é o vetor 8, 6. Eu escrevi o vetor U, mas é o vetor A. Eu acho que a caneta ali deve ter falhado, tá, pessoal?
Aqui é o vetor A. E aqui, ó, aqui aparece, então, ó, as duas componentes, ó, o W1, que é a projeção ortogonal sobre o vetor A, né? E o vetor W2, que é a componente do vetor U, que é ortogonal ao W1. Né? Então, esse vetor W1 somado com o vetor W2 vai dar o vetor 1, 2. Né? Então, estão ali apresentados todos os cálculos. Então, um último exemplo aqui, né, o cálculo do ângulo entre dois vetores. Né? Então, eu mostrei aqui, eu vou calcular o ângulo entre o vetor 3, 4 e o vetor 6, 8. Eu fiz, então, todo o desenvolvimento calculando a norma do vetor U, do vetor V, calculei o produto escalar, substituí na fórmula e concluí que o ângulo é 0 graus. Por quê? Porque esses dois vetores são paralelos. Né? Isso aqui é só uma revisão, então, da anterior. Os vetores são paralelos e têm mesmo direção e sentido, portanto, nesse exemplo. Né? Quando os vetores têm mesmo sentido, é porque o ângulo é 0 graus. Né? Então, o vetor V é um múltiplo, é 2 vezes o vetor U. O outro exemplo que acontece é este caso aqui, ó. Quando eu tenho o vetor V e o vetor U, são paralelos, mas têm sentidos contrários. Né? Então, o ângulo vai ser 180 graus, ó, que aparece aqui. Né? O vetor U aponta lá no sentido do primeiro quadrante, né? E o vetor V aponta aqui no terceiro quadrante. Então, o ângulo entre eles é 180 graus. Né? Quando um é múltiplo do outro, mas o múltiplo é negativo. Né? Que é o caso aqui, o ângulo é 180 graus, uma vez que os vetores... Aqui o editor botou esse tracinho, mas é 180 graus, né? Uma vez que os vetores são paralelos e o vetor V é menos o vetor. Então, muito bem. Agora, então eu vou iniciar aqui na aula de hoje, né, essa discussão das retas e os planos no espaço tridimensional. Né? Então, o que a gente pode utilizar, né, destas aplicações que foram vistas até agora, produto escalar e produto vetorial, na descrição desses lugares geométricos. Então, vamos lá. Então, o plano, né, uma das formas de descrever uma superfície plana é através de um vetor não nulo, chamado de vetor normal, que é perpendicular ao plano. Tá? Então, aqui, pessoal, neste caso, o que a gente vê aqui nessa figura, né, nós temos aqui ó, os elementos... Ó, que diz que o vetor é ortogonal do vetor quando o seu produto escalar deles é igual a zero. Então nós temos o vetor normal apontando, fazendo 90 graus, né? Aqui que contém o vetor pequeno, certo? Então a gente tem que imaginar isso, é impossível, né? A gente fazer uma representação real aqui de uma situação como essa. É como se o vetor estivesse saindo da tela. Então, o produto escalar entre esse vetor E e o vetor PQ é igual a zero. Então, o que nós temos? Que esse ponto x0, y0, z0 é um ponto conhecido, que se sabe que pertence ao plano, enquanto o ponto Q, o ponto de coordenadas x, y, z, é um ponto arbitrário. Né? Então, a condição para que este ponto pertença de fato ao plano é que este vetor PQ, seja ortogonal ao vetor N. Portanto, esse é o produto que deve ser igual a zero. O produto escalar do vetor N com o vetor PQ igual a zero. Certo, pessoal? Então, é como se eu tivesse essa situação aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui a superfície. Ó, tá? A superfície, então, é uma superfície plana aqui, a base, né, dessa figura. Então, o vetor normal, ele aponta aqui, ó, no sentido... Ele é ortogonal a essa superfície, ó, tá vendo? Então, se eu mexo aqui, né, se eu faço um giro, ó, tá vendo? Então, é um vetor que faz esse ângulo de 90 graus aqui com a base. Então, você tem que imaginar que o plano, né, é essa parte aqui, tá certo? Ó, tá aqui o plano e aqui está o vetor normal, né, a superfície. Vamos ver se eu consigo projetar aqui, né? Tá certo? Ó, então, tá aqui uma representação, né, dessa situação abstrata.
Qual é a diferença? É que na realidade, né, quando eu pego um objeto assim, ele tem uma quantidade finita de pontos, aqui uma superfície finita, né, limitada, melhor dizendo. Né? Na matemática, na teoria matemática, né, você tem que imaginar que esse retângulo aqui, ó, é uma porção do plano, ele se estende em todas as direções e sentidos. Né? E qual é a propriedade, então, que todo ponto que é representado aqui, ó, de forma genérica por esse ponto Q, x, y, z, que ele, ora ele está bem pertinho aqui do ponto P, ora ele está mais afastado, ora bem mais afastado, e vai, seja qual é a posição que ele tiver. A propriedade comum a todos os pontos desta superfície plana é que o produto escalar do vetor n pelo vetor pq vai ser igual a zero. Né? Porque aí tu usa exatamente essa propriedade, o ângulo entre o vetor n e o vetor pq, seja qual for a posição do vetor do ponto q, este vetor aqui, ó, o vetor n, será sempre perpendicular, será sempre ortogonal ao vetor pq. Então, a condição comum que é verificada em todos os pontos do plano é que este produto escalar tem que ser igual a zero. Tá? Então, por causa disso, o vetor n é chamado de vetor normal ao plano. Tá? Ele é um vetor cujas coordenadas, em geral, são conhecidas e elas vão ser representadas, então, pelos valores A, B e C. Né? É como acontece, né, em muitas equações, né, pessoal? Na fórmula de Bhaskara, por exemplo. Né? Lá tem os coeficientes A, B e C que a gente entra na fórmula e resolve a equação de segundo grau. Tá? Então, de forma semelhante, quando eu tiver uma equação de um plano, tá, vai ser possível identificar a partir da própria equação as coordenadas do vetor normal. Então, vamos deduzir aqui a equação do plano. Então, vejam, eu defini a propriedade a ser satisfeita pelos pontos e agora eu vou deduzir a equação que corresponde a essa propriedade. Então, eu tenho esse vetor aqui, eu tenho que o produto escalar entre o vetor normal e o vetor PQ tem que ser igual a zero, e como o vetor n é o vetor A, B, C, resulta que, ó, propriedade do produto escalar, né? O desenvolvimento do produto escalar, ó, A vezes x menos x0, que é essa primeira parcela, mais B vezes y menos y0, que é essa parcela aqui, mais C vezes z menos z0, igual a zero. Então, essa é a condição que corresponde à equação do plano, que é a equação chamada de forma ponto normal da equação. Então, nesta equação, destacam-se as coordenadas do vetor normal de um ponto que a gente sabe que pertence ao plano, que é o ponto x0, y0, z0, e um ponto qualquer. Então, essa é a diferença, ó, do x, do y e do z por x0, y0, z0. X, y e z são as coordenadas de um ponto arbitrário, tá? De um ponto qualquer que pertence ao plano, enquanto o ponto x0, y0, z0 é um ponto específico que é conhecido. Né? Então, a condição que um ponto de coordenadas x, y, z deve satisfazer para pertencer ao plano é que as suas coordenadas devem satisfazer esta equação aqui, que corresponde a essa propriedade geométrica. Tá? Então, vou mostrar um exemplo aqui. Ó. Peço para escrever a equação do plano, que passa pelo ponto 3, menos 1 e 7, e é perpendicular ao vetor n, né? 4, 2 e menos 5. Ok? Então, esta equação ela vai ser definida da seguinte forma. A vezes x menos x0, mais b vezes y menos y0, mais c vezes z menos z0 igual a zero. Então, nós temos que o A vale 2, ó, o A vale 4, desculpe. O B vale 2 e o C vale menos 5, né? Isso aqui, esses coeficientes eu tirei diretamente aqui, ó, desta informação, que é o vetor n, que é o vetor normal ao plano. E qual é o ponto que é dado que pertence ao plano? 3, menos 1 e 7. Então, o x0 é 3, o y0 é menos 1 e o z0 é 7. Então, eu vou substituir esses valores aqui nesta equação, né? E o resultado, então, vem ali, né? 4 vezes x menos 3, mais 2 vezes y menos 1, mais menos 5
vezes z menos 7 igual a zero. Desenvolvendo esta equação e agrupando os termos, a gente chega nesta expressão que representa a equação deste plano. Olha o que eu disse aqui. Neste exemplo, nós temos que as coordenadas do ponto que pertence ao ponto são 3, menos 1 e 7. Então, esse é um ponto de coordenada x0, y0, z0, e deduzido anteriormente. E o vetor n, 4, 2, menos 5, ou seja, o a vale 4, o b vale 2, e o c vale menos 5. Portanto, nós devemos substituir essas informações nesta equação, que é a equação ponto normal do plano. Então, vamos substituir o a por 4, o b por 2, o c por menos 5, e o x0 por 3, o y0 por menos 1, e o z0 igual a 7. Fazendo essa substituição e fazendo aquele desenvolvimento dessas multiplicações, nós vamos obter esta equação, que é a equação do plano que foi solicitado. Neste exemplo, nós temos. Então, vamos supor que eu quero agora trabalhar com a propriedade, né? Eu quero saber se um determinado conjunto de pontos pertence ou não a um plano. Então, eu quero verificar no exemplo 2 se os pontos Q, 1, 2 e 3, o R, ponto 3 menos 1 e 7, pertence ao plano π, cuja equação é 4x mais 2y menos 5z mais 25 igual a zero. Então, isso aqui é só o nome que se dá ao plano, né? Tem aqui a equação do plano. Eu quero saber se o ponto Q pertence ao plano. Então, eu vou fazer a substituição, né? Ó, o x vale 1, o y vale 2 e o z vale 3. Eu vou substituir na equação, fica 4 vezes x mais 2y menos 5z mais 25, 4 vezes 1 mais 2 vezes 2 menos 5 vezes 3 mais 25. Fazendo as somas e subtrações, isso aqui vai dar 18, que é diferente de zero, portanto, o ponto Q, o ponto 1, 2, 3, não pertence ao plano. Por outro lado, o ponto 3 menos 1, 7. Então, o x vale 3, o y vale menos 1 e o z vale 7. Então, 4x mais 2y menos 5z mais 25 é 4 vezes 3 mais 2 vezes menos 1 menos 5 vezes 7 mais 25. Ó, 4 vezes 3 é 12. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 35 mais 25. Faz as contas aqui, ó, 12 menos 2 dá 10, mais 25 é 35, menos 35 é igual a zero. Então, de fato, né, o ponto R, que é o ponto 3 menos 1, 7, pertence ao plano π. Então, essa é a forma geral do plano, tá, onde as constantes A, B e C são as coordenadas do vetor normal, e eu posso sempre agrupar os demais termos resultantes da multiplicação ali pelo x0, y0, z0, que vai gerar a constante D. Tá? E a chamada forma geral da equação de um plano. Então, um exemplo 3. Então, nesse exemplo 3, nós vamos utilizar as informações correspondentes à equação do plano e à operação do produto vetorial. Então, esse é um exemplo que vai utilizar as duas operações, vocês já vão ver como é que é feito esse desenvolvimento. Então, eu tenho o ponto 1, 2, menos 1, o ponto Q, que é o ponto 2, 3, 1, e o ponto R, que é o ponto 3, menos 1, 2. Então, uma solução possível é usar o produto vetorial para calcular o vetor normal ao plano a partir dos 3 pontos dados. Né? Tem o ponto P, o ponto Q e o ponto R. Tá? Então, eu vou definir esses vetores PQ e o PR. Né? Ó, o PQ é o vetor Q menos P. Então, eu pego aqui e subtraio as coordenadas do ponto Q, 2, 3, 1, menos as coordenadas do ponto P, 1, 2 e menos 1. Então, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1, e 1 menos 1 dá 2. Então, esse aqui é o vetor PQ. O vetor PR, faço a subtração de R menos P, 3 menos 1 e 2, menos 1, 2 e menos 1. Né? Então, 3 menos 1 dá 2, menos 1 menos 2 dá menos 3, 2 menos 1 dá 3. Depois calculamos o vetor normal. Então, eu vou usar aquela operação do produto vetorial para definir o vetor normal ao plano, fazendo o produto vetorial PQ pelo vetor PR. Né? Ó, tem os dois vetores ali, ó, que eu representei no desenho, e eu vou calcular esse produto vetorial. Né? Tem o vetor PQ, tem o vetor PR, e faço o desenvolvimento do produto vetorial, né, com aqueles determinantes 2 por 2, que ó, são equivalentes
de desenvolvimento usando os vetores I e JK, vocês podem usar qualquer uma das duas formas, aí vocês vão ter o vetor normal ao plano, que é o vetor 9, 1 e menos 5. Né? Então, tendo esse vetor normal ao plano e um dos pontos quaisquer dados ali, eu escolhi o ponto 1, 2 e menos 1, tá? Poderia ser qualquer outro dos três que foram dados. Aí eu simplesmente substituí, né? 9 vezes x menos 1, mais 1 vezes y menos 2, mais menos 5 vezes z menos 1 igual a 0, e fazendo então o desenvolvimento, multiplico aqui, né? 9x menos 9, 1 vezes y menos 2 a y menos 2, menos 5z, menos com menos, mais com menos dá menos, na multiplicação, menos 5 igual a 0, e agrupando então os termos semelhantes, né? Eu chego nesta equação 9x mais y menos 5z menos 16 igual a 0, como a equação do plano que contém aqueles três pontos. Está aqui. Então, como é que eu verifico, né, pessoal, que esse cálculo está correto? Ó, eu tenho condição aqui, né, de verificar substituindo na equação do plano. Ó, eu quero verificar, eu tenho essa equação aqui. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego as coordenadas dos pontos e substituo aqui. Ó, o ponto P, 1, 2 e menos 1. Né? Então, o x é 1, o y é 2 e o z é menos 1. Substituo aqui, ó, 9 vezes 1, mais 2, menos 5 vezes menos 1, menos 16. Ó. 9 mais 2 mais 5, menos 16. 9 mais 7 é 16, menos 16 dá 0. Então, realmente satisfaz a equação do plano. Né? Ponto Q, 2, 3 e 1. Ó, o x é 2, 9 vezes 2, mais 3, menos 5 vezes 1, menos 16. Esse aqui é o desenvolvimento da equação do plano. 18 mais 3, menos 5, menos 16. 18 mais 3 é 21, 5 mais 16 é 21, 21 menos 21 dá 0. Então, realmente, o ponto Q pertence ao plano. E, finalmente, o ponto R, que é o ponto 3, menos 1 e 2, 9 vezes 3, que é o x, né? Então 9 vezes 3, mais y, que é menos 1, menos 5 vezes 2, menos 16, né? Já que o z vale 2. Então fica 27, menos 1, menos 10, menos 16, 27, menos 27 dá 0. Né? Então, de fato, esses três pontos pertencem ao plano dado conforme foi solicitado. Então, eu só fiz uma observação aqui, né, pessoal, que existe somente um único plano que passa por três pontos. Então, como essa equação foi determinada, não tem outra equação possível, né, só o plano que passa por esses três pontos realmente é o plano cuja equação é 9x mais y menos 5z menos 16 igual a 0. Então, tem a forma vetorial, né, que o produto escalar entre os dois vetores é igual a 0. Quando a gente não desenvolve o produto vetorial, a gente só deixa indicado, né, a gente chama de forma vetorial do... Tá? Então, o que eu disse aqui é que, como dois vetores são paralelos, se um é múltiplo do outro, né, então, os vetores 1, 2 e 3 e o vetor 4, 8, 12 são paralelos. Ó. Por quê? Porque o vetor V é um múltiplo de U. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes 3 dá 12. Né? Então, o vetor V é 4 vezes o vetor U, portanto, esses vetores dados aqui, U e V, são paralelos. Agora, o vetor 1, 4, 5 e o vetor 3, menos 2, 6 não são paralelos porque o vetor V não é múltiplo do vetor U. Então, com isso, eu consigo descrever um outro conjunto de pontos no espaço que é o que a gente chama de reta, né? São aqui eu coloquei no plural aqui as retas no espaço tridimensional, né? Como é que eu vou descrever uma reta, então, usando uma propriedade geométrica? Tá? Então, essa propriedade está descrita aí nesse desenho. Então, o que eu digo ali? Ó, tu conhece um ponto que pertence à reta e conhece um vetor não nulo, que é o vetor ABC, que vai dar a direção da reta. Tá? Então, esse vetor é chamado de vetor diretor da reta. Vejam que se eu mudo, né, a inclinação do vetor V, mesmo mantendo o ponto P0 fixo, né, eu vou ter infinitas retas que passam pelo vetor P. Né? Mas uma vez fixada a direção do vetor V, aí só tem uma reta que passa pelo ponto P e tem aquela direção determinada. Né? Como é que eu vou achar o ponto, então,
genérico Q, x, y, z, que pertence à reta. Ele só vai pertencer à reta se esse vetor que está destacado aqui, ó, que é o vetor PQ, né, for um vetor paralelo ao vetor V. Então, o vetor PQ é paralelo ao vetor V, ou seja, o vetor PQ é um múltiplo do vetor V, onde o T é um escalar pertencente, né, ao conjunto dos números reais. Certo? Então, um ponto Q pertence à reta R, se e somente se esta condição aqui é satisfeita. X menos x0, y menos y0, z menos z0, que é o vetor PQ, é o múltiplo do vetor V, isto é, T que multiplica o vetor ABC. Então, né, igualando as posições correspondentes, eu chego nestas equações aqui, ó. O x é x0 mais a vezes t, o y é y0 mais b vezes t, e o z é z0 mais c vezes t, e o t, então, é um número real qualquer, varia de menos a mais infinito, e, portanto, essas equações acima são chamadas de equações paramétricas da reta R, né, e à medida que o ponto varia que o parâmetro t varia de menos a mais infinito, o ponto Q percorre a reta R. Então, né, eu me lembro que na semana passada, né, alguns de vocês comentaram que a reta é um conjunto de pontos que tem a mesma direção, e intuitivamente isso faz sentido, né? A direção é dada pelo vetor diretor. Então, todos os pontos que pertencem à reta que está destacada aqui, né, são vetores que vão definir, são pontos, né, que vão definir vetores que têm a mesma direção do vetor V. Então, todos esses pontos aqui, ó, né, o ponto Q ele vai variar aqui ao longo da reta, né, e vai ser a extremidade desses infinitos vetores. O que eles têm em comum? Todos eles são paralelos ao vetor diretor. Tá? Então, de fato, a reta é um conjunto de pontos que tem essa propriedade, né? É o conjunto formado pelos pontos Q da forma x, y, z, que definem vetores paralelos ao vetor diretor V. Tá? É isso mesmo. Então, isso é interessante, né, pessoal? Porque esta forma, então, de descrever a reta usando o conceito de vetor diretor demonstra que a definição de reta como lugar geométrico não é uma definição tão simples. Tá? Vocês vejam que para uma criança, por exemplo, tá, claro que as crianças elas têm o conceito intuitivo de reta. Né? Diz assim, anda em linha reta. Então a pessoa tem uma ideia de que ela tem que seguir em frente. Né? Quando a gente diz, anda em linha reta, a pessoa segue em frente, é porque ela está usando exatamente esta propriedade aqui, ó, que está indicada aqui na figura, ó. Anda em frente, ó, vai indo, né, sempre na mesma direção. Isso corresponde a descrever um conjunto de pontos. Se eu marcar aqui as infinitas posições desses pontos, né, cada vetorzinho que está indicado aqui vai ter uma direção que é a mesma indicada pelo vetor V. Tá? Então, essa é uma propriedade interessante, né, do conjunto de pontos que a gente chama de reta. E esta condição, ela corresponde a esse conjunto de equações aqui, ó. São 3 equações que, na verdade, correspondem a um conjunto de pontos só, tá? Não é cada equação representa uma reta, não. Essas 3 equações que estão destacadas aqui, x igual a x0 mais a vezes t, y igual a y0 mais b vezes t, z igual a z0 mais c vezes t, é o conjunto de equações paramétricas da reta R. Então, é uma única reta. Então, por exemplo, aqui eu calculei as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto 1, 2 e menos 3, e é paralela ao vetor 4, 5, menos 7. Tá? Então, as equações são, é simplesmente uma substituição aqui, ó. O ponto é 1, 2 e 3. O que esse ponto é? Ele entra aqui, ó. x0, y0 e z0. Ó. O x0 é 1, o y0 é 2 e o z0 é menos 3. E é paralelo ao vetor 4, 5, menos 7. Então, o a é 4, o b vale 5 e o c vale menos 7. Aí eu substituí aqui, ó. O a vale 4, o b vale 5 e o c vale menos 7. Então fica 1 mais 4t, o y é 2 mais 5t e o z é menos 7t, e o t varia de menos a mais infinito. Então o que significa isso? Ó?
Vamos supor que eu escolha um valor t igual a 1 nestas equações. Tá? Então, a gente substitui o t igual a 1, a gente vai concluir que o seguinte ponto pertence à reta. Substituindo o t por 1 aqui dá 5, o valor do x, o y dá 2 e o z dá menos 10. Então, esse ponto, que é o 5, 7, menos 10, ele pertence à reta R. Da mesma forma, se o ponto, se o valor de t é substituído por menos 2, aqui vai dar menos 8 mais 1, menos 7. Menos 10 mais 2, menos 8. E 14 menos 3 dá 11, que é o ponto menos 7, menos 8 e 11, pertence à reta R. Né? E assim por diante, né, pessoal? Eu posso substituir o t por uma quantidade infinita de valores e cada valor que eu der para o t, eu vou obter um dos pontos que pertence à reta. E vice-versa, a cada ponto da reta corresponde um único valor de t. Vamos supor que eu quero descobrir aqui, ó, se o ponto 9, 12 menos 7 pertence a R. Então, está dito aqui, ó, verificar se o ponto 9, 12 menos 7 pertence à reta. Então, igualando as equações paramétricas, eu concluo que, para isso acontecer, o 1 mais 4t tem que dar 9, o 2 mais 5t tem que dar 12, e o menos 3 menos 7t tem que dar menos 2. Ao resolver essas equações aqui todas, eu concluo que o t é igual a 2, em todas elas. Portanto, o ponto 9, 12 menos 7, ele pertence a R, porque ele corresponde ao valor do t igual a 2. Né? Então, como é o mesmo valor, o ponto pertence a R. Tá? Agora, tomando essas equações paramétricas aqui, né, continuando com o mesmo exemplo, eu pego o ponto 590, eu vejo que ele não pertence à reta R. Por quê? Para que isso aconteça, ó, o 1 mais 4t tem que dar 5, que é o valor do x, né? O 2 mais 5t, que é o valor do y, tem que ser 9. E o valor do z, que é menos 3 menos 7t, tem que dar 0. Se eu resolver estas equações aqui, eu vou ver que um valor de t que satisfaz a primeira equação não é igual ao valor que satisfaz na segunda nem na terceira. Então não existe um valor de t que satisfaça todas as equações paramétricas simultaneamente. Tá? Vocês podem calcular aqui, por exemplo, o 4t na primeira equação vai ser 4 e o t aqui na primeira equação tem que ser 1. Enquanto aqui ele tem que ser 7 quintos. E 1 não é igual a 7 quintos. Tá? Então não existe um único valor de t que satisfaça as três equações simultaneamente. O ponto 590 não pertence à reta R, a gente simboliza por esse E viradinho ali, né? E cortado. Tá? Então é isso. Eu queria falar na aula de hoje sobre a equação do plano e a equação da reta no espaço. Então, lá no livro, vocês têm alguns exercícios propostos sobre este tema. Quer ver? Vamos olhar lá no livro. É que a gente encontra este assunto. Vamos ver aqui. O que aconteceu? Agora apareceu aqui. Vamos olhar aqui. Vou acessar o Moodle ali. E então aqui no Moodle, né, vocês têm o link do livro texto aqui, ó, logo abaixo da lista de exercícios. Álgebra linear com aplicações, né, entra aqui, ó, se identifica aqui, no meu caso eu sou professor, ele sabe que eu... Então ele vai pedir aqui as minhas informações, ó, o professor, eu boto aqui a minha matrícula, e vai lá. Aí vai aparecer o livro.
A gente vai procurar aqui, né? Aí tem que ter um pouquinho de paciência, porque demora um pouquinho e tal, mas, né, daqui a pouco aparecem as informações, né? Então aqui, ó, propriedade de produto vetorial, que nós vimos na aula de ontem, né? Ó, exemplos. O produto misto é um produto que nós não vamos estudar muito, tá? Isso não vamos ver aí propriedades do produto misto. Tem exercício aqui. Exercícios suplementares, mas essa aqui é uma quantidade absurda, né? Então não tem por que fazer todos os exercícios aqui, tá? Então aqui entra o estudo de espaços vetoriais, né? Então vocês têm aí, né, vários elementos para trabalhar em cima, né, desses problemas e dessas situações que eu recomendei aqui. Tem um outro livro, pessoal, que vocês podem consultar, que é o livro do professor Paulo Winterli. Que é um livro de geometria analítica. Ó. Deixa eu ver aqui, exibir duas versões. Então, esse livro aqui, ó, ele tem uma versão online aqui, só que ele não está localizando agora, vamos ver aqui. Ah, tá aqui, ó, vetores de geometria analítica, tá? Ó, exibir online. Do professor Paulo Winter, esse livro, ele consta ali na template do material que eu tenho deixado lá, ó, tá? Lá no Moodle. Então aparece aqui, ó, vocês podem ler em PDF, né? Mas tem que ter um pouquinho de paciência e vocês vão encontrar então exemplos, né, de exercícios, de conteúdos desenvolvidos aqui sobre os nossos assuntos. Quer ver, ó? Ó, equação do plano, ó, estão vendo lá, é página 127, né? Equação da reta no espaço, ó, a equação vetorial da reta, página 103, e a equação do plano na página 127, tá? Então vocês podem usar este livro aqui para exercitar aí, calcular, resolver exercício. Então, para trocar de página aqui, ó, página 127, vocês vêm aqui, ó, no lado direito aqui, ó, põe lá 127. Acho que ele vai direto, ó. Vamos ver. Ó, tá vendo, ó? Ele vai direto lá para a página 127. Então tem a equação do plano, conforme nós deduzimos ali, né? E aí tem exemplos, né, resolvidos sobre o cálculo da equação do plano. Certo? Ó. Vamos pegar e fazer esse exemplo aqui só para a gente escrever na nossa template aqui. Né? Ó. Obter. Vou botar aqui. Está meio lento aqui. Obter uma equação geral do plano que... Vou omitir ali a letra, porque depois eu... Ó, passa pelo ponto 2, menos 1, 3, e tem o vetor n igual a 3, 2 e menos 4 como vetor normal, né? Então, a superfície plana, né, pessoal, é uma superfície que é uma idealização, né? Na realidade, né, no nosso dia a dia, a gente, por exemplo, nas nossas casas, né, por exemplo, no próprio prédio 32, ali onde a gente tinha aula, né, os pavimentos, eles são projetados para serem, né,
assim, aproximações da superfície plana, né? As mesas de trabalho que nós temos, né, em casa, por exemplo, né, são superfícies planas, certo? Então, observa, ó, vamos fazer aqui ó, a equação. Qual é a equação do plano? É essa equação aqui, ó. Vamos escrever aqui. Essa equação é a equação do plano, né? Então, como é que a gente resolve isso? A gente observa que nesta equação nós temos duas informações. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 2 menos 1, 3, né? Ele pertence ao plano, significa que eu vou concluir daqui que o x índice 0 é igual a 2, né? O y índice 0, y índice 0 é igual a menos 1 e o z é igual a 3. Tá? Já o vetor normal, que é esse vetor aqui, é o vetor, desculpe, é o vetor normal, ele vai nos dar outras informações, que são os valores do A, do B e do C. Né? Então eu tenho que o A vale 3, o B vale 2 e o C vale menos 4. Eu vou simplesmente substituir, né, os valores na equação do plano. Então, ó, eu vou copiar aqui, ó, para ficar bem claro o desenvolvimento. Ó. Vai ficar, ó, no lugar do, vou copiar aqui embaixo, ó, eu vou substituindo, ó, 3 no lugar do A, né, no lugar do x0, 2. Aí eu deleto aqui o x0. No lugar do B é 2. No lugar do y0 é menos 1. No lugar do C, menos 4. Vou botar aqui o sinalzinho entre parênteses. E o Z, 0 é 3. Né? Então eu vou desenvolver os cálculos. Né? Então vai ficar 3x menos 6, né? Mais ó, 2, vamos fazer aqui passo a passo. Ó. Primeiro eu vou eliminar aquele primeiro parênteses que tem ali dentro. Né? E aí, então, agora eu vou usar a propriedade distributiva aqui. Tá? Então, vai ficar copiando aqui, ó. 2y mais 2 menos 4z mais 12 igual a 0. Né? Ou seja, eu concluo que a equação vamos escrever aqui, vamos agrupar os termos semelhantes. 3x mais 2y menos 4z, mais 12 mais 2 dá 14, 14 menos 6 dá 8, ó, mais 8 igual a 0. Tá? Ó, vamos conferir, 3x mais 2y menos 4z, 12 mais 2, 14, menos 6 dá 8. Né? Essa é a equação do plano. Vamos supor que eu faça uma pergunta adicional. Eu quero saber, será que ponto, vou dar um outro nome aqui, o ponto B, 4 menos 7 e 10 pertence a este plano?
O que eu faço? Eu faço uma verificação, ó, o x é 4, pego as coordenadas do ponto, x igual a 4, o y é igual a menos 7 e o z vale 10, né? Então eu vou substituir na equação do plano. Vai ficar, vamos ver se vai dar zero. Ó, 3 vezes... Opa, faltou 8 aqui, né? Ó, quanto é que vai dar isso? 3 vezes 4 mais 2 vezes... Quanto é que é o y? Menos 7. Menos 4 vezes 10 mais 8. Ó, 3 vezes 4 é 12. 2 vezes menos 7, menos 14. Menos 40, mais 8. Quanto é que dá? 12 mais 8 é 20, menos 20, menos 34. Ó. Então, como esse resultado aqui é diferente de zero, conclusão, ó, é importante escrever a conclusão, né, pessoal? A gente está fazendo aqui cálculos assim, dessa forma, então a gente tem que concluir o ponto, que é o ponto dado ali, o ponto B, 4 menos 7 e 10, não, vamos escrever na anotação, ó, não pertence ao plano. Ó, vamos escrever por extenso aqui que é mais fácil. Não pertence ao plano. Vamos chamar de π. Vamos chamar esse plano então de π. Depois a gente insere o nome lá em cima. Agora para o outro lado. Eu vou tentar fazer um exemplo de cabeça aqui que eu vou tentar descobrir um ponto que pertence ao plano. Vamos ver. Um outro exemplo aqui, verificar. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui. Verificar se ponto, vamos chamar de Q. Vou botar aqui 0, 0, 2 e 3, né? Se ele pertence ao plano. Aqui é a mesma coisa, ó, tu vai pegar, né, aqui é a equação do plano, aqui. Equação do plano, essa aqui, né? Então o que eu tenho aqui, ó, quais são os dados do ponto, né? Eu sei que o x vale 0, x é igual a 0, o y é igual a 2 e o z vale 3. Né? Então, substituo na equação do plano. Vai ficar, vou fazer a conta aqui. Se der 0 é porque o ponto pertence, vamos ver. 3 vezes 0, mais 2 vezes 2, menos 4 vezes 3, mais 8, né? Ó, 0, mais 4, menos 12, mais 8, ó, dá 0. 4 menos 12 mais 8 dá 0. Conclusão, o ponto que é dado ali, que é o ponto 0, 2, 3, né? Ele pertence ao plano π. Ele pertence. Então aqui, pessoal, voltando ao livro, né, ó, vocês podem fazer esses exemplos aqui da página 128, 129, né? Então vocês procurem lá na biblioteca online, né, o livro do professor Paulo Winterli. Então vocês podem resolver esse exercício. Ó. Esse livro vai estar indicado aqui, ó, nesse texto.
que eu vou deixar depois disponível ali no Moodle, como material de apoio, ó, tem essas duas referências bibliográficas, o livro do Anton e esse livro do professor Paulo Winter. Tá? Então, vocês podem trabalhar em cima desse livro aqui, do professor Paulo Winterli, né? Ó, que tem, então, a partir da página 127, exercício sobre o vetor normal, e lá no início tem os exercícios da equação da reta. Ó. Tá, então, tem exercícios aqui, né, exemplos resolvidos, com desenhos, né? Isso é interessante também de fazer. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui, tá? E então eu vou fazer aqui só um acabamento no trabalho 1, né, de atividade de avaliação. Então eu vou colocar algumas questões sobre produto escalar, né, cálculo do ângulo de vetores, representação geométrica de vetores do plano, né? É um trabalho bem simples que vai trabalhar essas ideias que a gente vem desenvolvendo aí ao longo do mês de agosto, né? Operações com vetores, na parte geométrica lá do início, usando a regra do paralelogramo, a parte de cálculo de ângulo e a representação geométrica, que nós vimos na parte inicial da aula de hoje. Então, quero ver se logo em seguida, aí, ou mais tardar amanhã, vai estar disponível para vocês. Tá bom? Não sei se vocês têm alguma pergunta. Então tá. Está todo mundo já cansado, que hoje é sexta-feira, então eu vou encerrar aqui e boa noite para vocês. Até a próxima semana. Boa noite.